Como é que você acha que vai ser esse início desses cariocas? Everton, por exemplo, há 10 dias de férias só. Pois é, então, falando primeiro sobre o Fluminense, como você disse, o Guga empolgado com o Fernando Diniz, e o Fluminense tem uma vantagem muito grande para essa temporada, né? A gente estava até falando sobre isso na Band News FM mais cedo. O Fluminense não perdeu jogadores que eram tão importantes no elenco. Teve um jogador ou outro negociado, mas que não eram titulares, e reforçou muito bem, né? E principalmente considerando agora a chegada do Jorge, que está para acertar. O Jorge chega para fechar esse time do Fluminense. É um time muito mais forte do que era o time do ano passado, eu acredito, com a chegada do Jorge. Até porque a lateral esquerda é um problema do Fluminense há um tempo, jogadores improvisados. E o Guga chegando também para disputar a posição do lado direito. Samuel Xavier acredito que ainda vai ser titular, mas acho que o Guga chega para disputar aquela posição. Então, a motivação do Ganso, a felicidade do Ganso, é por ver que o Fluminense talvez brigue mais forte pelos campeonatos esse ano, no sentido de brigar na Libertadores mais acima, de tentar chegar no Campeonato Brasileiro, que esse ano já foi muito bem, surpreendeu a muitos, mas a gente viu a consistência do trabalho, a regularidade, e é legal que o Fernando Diniz consiga dar continuidade a isso. Já em relação ao Everton Ribeiro, falando sobre o Vitor Pereira, que ele falou também sobre o Vitor Pereira, a empolgação de estar trabalhando com o Vitor, ele fala sobre o motivo pelo qual o Flamengo acertou na contratação do Vitor, né? Porque ele diz que o Vitor Pereira chega já com uma experiência no mercado brasileiro. Vitor Pereira, que passou pelo Corinthians uma temporada, já conhece bem o Flamengo, teve todos os confrontos em relação ao Corinthians, como a gente já citou aqui, até por conta do Cigano. Então, já tem uma experiência de saber quem é o elenco do Flamengo. Ele teve que estudar esse elenco para tentar derrotá-lo. Não conseguiu. Então, se juntou a eles, estava ruim contra eles, se juntou a eles, e por que não agora se tornar campeão do mundo, que tal, daqui a pouco, fevereiro. Exatamente. E você falou já sobre o Vitor Pereira, ele que vai comandar o Flamengo nas finais da Recopa. Isso. E a gente trouxe ontem aqui que havia tido uma alteração na data da Recopa, mas houve uma alteração da alteração. Agora, essas são as datas que a Conmebol fechou para Independente Del Valle e Flamengo, o jogo de ida no dia 21 de fevereiro lá no Equador e a volta dia 28 de fevereiro aqui no Brasil, no Maracanã. Lembrando que dia 28 de fevereiro, terça-feira de carnaval no Rio de Janeiro. Então, aquele rubro-negro que estiver curtindo o bloco, tem que ter hora, viu, meu amigo? Tem que ter hora, porque 9h30 a bola vai rolar para o Flamengo e Del Valle. Jogo que vale título. Esse pode ser o segundo título internacional conquistado pelo Flamengo no Maracanã em toda a história. Ou seja, é um fato que o torcedor, sem dúvida nenhuma, está muito atento. E a gente espera que esteja no Maracanã para acompanhar esse jogo. Vai torcer pelo Flamengo aqui, Cigano, na final da Recopa, contra o Del Valle? Equatorianos. Obviamente. Brasileiro, né? Vamos ficar com o Brasil. Vamos esperar que o Flamengo ganhe, né? Isso aí, o título, trazer esse título pro Brasil. Vamos torcer, até porque vai estar o Vitor Pereira lá, colega, quase Corinthians aqui também, então é tudo co-irmão. Tá tudo co-irmão. Com certeza. Por falar em co-irmão, vamos falar agora do Vasco da Gama, porque tem gente chegando, tem gente saindo, e quem chegou, já foi anunciado, já foi apresentado lá no CT do Vasco da Gama foi o De Luca, o novo volante do time, que pediu para ser chamado assim agora também. Vamos ver o que falou o Patrick De Luca, que chega talvez para ocupar ali a vaga do Yuri Lara ou não. Vamos ver o que falou o nosso De Luca. Eu gosto muito de ver vídeos assim do Busquets, do Thiago, mas eu gosto muito do espírito de jogo que tem o Sérgio Ramos, eu acho que me inspiro muito nele. Tento seguir os passos dos melhores e se inspirar nesses caras. Errado ele não tá. Errado ele não Acho tá que mesmo. o Cigano, como um atleta, você sempre tem que se espelhar nos melhores. Óbvio. Isso é o correto. Só que aí ele foi Sérgio Ramos, Busquets. Sérgio Busquets, Thiago, só craque da bola, meu amigo. Foi só Se nos ele melhores. jogar 1/100º disso, arrumou o problema do Vasco, né, Thiago? Acabou. Se ele jogar 1% do que jogam esses três craques, o Vasco fez a maior contratação da temporada. Patrick De Luca chegando aí. Mas brincadeiras à parte, deu pra entender o que ele quis dizer. É uma questão de inspiração e é óbvio, tem que se esperar nos melhores. Sim. Ele falou também na coletiva que ele chega pra cumprir ali a função, mais ou menos, que fazia o Yuri Lara. Eles têm funcionamentos diferentes, tá? O Patrick, ele pisa mais na área, quase com o segundo volante. O Yuri era mais aquele marcador, né? Que o Vasco até chamava do Pitbull, Ruf. O Yuri tinha um pouco disso, do cara que marca e faz a contenção ali, protegendo a zaga. Já o Patrick, não. O Patrick, ele tem uma melhor saída de bola. Ele mesmo disse que isso é uma característica dele, que ele vai ajudar mais nessa criação no meio de campo. Então, não é exatamente para fazer a função do Yuri Lara, mas ele disse que ele vai herdar a camisa, pelo menos para manter o carinho que a torcida tinha pelo Yuri, que ele espera que seja retribuído a ele também. Se ele mantiver o espírito do Yuri Lara, também já é um avanço Verdade. muito grande. Tivemos outro reforço chegando no Vasco, o nosso Léo, que
pediu para não ser chamado de Léo Pelé, então a gente respeita aqui o pedido do Léo. Vasco acerta a contratação do zagueiro Léo, terceiro reforço para a temporada 2023. No meu ponto de vista, um bom reforço. A gente pode discutir aqui valores. 16 milhões foi muito, não foi? Aí é uma outra questão, mas esportivamente falando, dentro de campo, é um cara que joga como lateral esquerdo, joga como zagueiro pela esquerda. No São Paulo do Rogério fez muitas vezes o zagueiro pela esquerda quando jogava com 3 zagueiros. Então acho que é um coringa. E é um cara com 26 anos, né, Thiago? Acho que isso talvez seja um dos maiores motivos para o investimento, que para muitos pode ser um pouquinho mais alto, né? Explicando também que esse investimento não vai ser de uma vez só, são 16 milhões, mas eles são parcelados a 450 mil por mês, então vai ser diluído na folha do Vasco. E o Léo começa a dar, então, uma característica, a gente começa a entender o que é 777 procura, né? São jogadores que são jovens, têm mercado, podem ser vendidos no futuro, mas que têm uma certa experiência. O Léo já passou pelo Fluminense, o Léo já passou pelo São Paulo, já jogou Série A, já jogou Sul-Americana. Então o Léo é um jogador que tem bagagem, apesar de novo, então não chega num Vasco para uma experiência muito diferente do que ele já viveu na carreira. Ele sabe mais ou menos o que ele vai encontrar e quais são os objetivos do Vasco. Eu acho que isso é importante para formar um elenco que vem do zero, que sejam jogadores que já tenham tido uma experiência na Série A. Eu também acho, e até na hora de você construir, né, reconstruir um time, que no caso do Vasco está começando do zero de novo. E tem outros jogadores que o Vasco está negociando, né? O Lucas Piton, lá do Corinthians, que parece que também as coisas vão caminhar. Paulo Brax está hoje em São Paulo. Paulo Brax foi a São Paulo justamente para acertar alguns pontos, entre eles o Lucas Piton, lateral esquerdo do Corinthians, jogou bem a temporada, é um jovem também, assim como o Léo, e seria uma boa contratação para o Vasco, principalmente pelo aquele lado esquerdo do campo, que é um dos lugares que o Vasco teve problema nessa temporada. O torcedor pegou um pouco no pé do Edmar. O Edmar renovou, tinha a questão da cláusula, que era automática, mas o Piton muito provavelmente chega para ser o titular. Então, fechando realmente o acordo sendo selado hoje aí com o Paulo Brax lá em São Paulo, seria para ser titular do Vasco hoje. Eu concordo com você. Aí tem a situação do Gabriel Menino também, que o Vasco teria feito uma proposta ali, girou em torno de 27 milhões de reais. 27 milhões. O Palmeiras negou essa proposta, mas quem está próximo mesmo é o Lucas Orellano. Que é o argentino. A informação foi divulgada pelo nosso repórter Igor Dorileu, que também está nos acompanhando. Um beijo grande, Dori. Vamos colocar na tela também o tweet do Dorileu aí, que tem mais detalhes sobre essa negociação do Vasco com o Luca Orellano, corrigindo, Luca Orellano. Como alguns colegas já trouxeram, entre Vasco e Vélez Sarsfield, que é o clube que detém os direitos do Orellano, está tudo certo. Cerca de 4 milhões de dólares, 20 milhões de reais, por 60% mais bônus, títulos e jogos, algo já comum também nesse universo do futebol. O que falta para o negócio sair é o ok do Camisa 10, o contrato seria até 2026. 22 anos, Orellano... Acho que essa é a melhor contratação até o momento. É o garoto que tem um lastro muito grande, ele é considerado promessa na Argentina, no Vélez Sarsfield. O Dorileu mesmo ontem estava conversando com alguns jornalistas que falaram um pouco sobre a margem que o Orellano tem para crescer na carreira. O contrato com o Vasco é longo, 4 anos, é um bom contrato para ele começar a se adaptar ao futebol brasileiro, começar a dar frutos aqui. Então, acho que é a melhor contratação do Vasco até agora. Eu também acho. E, além de tudo, você tem o poder de revenda, né? Um garoto de 22 anos, se estourar, se explodir, pode ir lá pra fora, exatamente. Não só europeu, né? Asiático também, a gente vê como tem dinheiro essa galera. Olá, jovens, olha só, assistiram, se divertiram, comentaram, cornetaram, ok. Agora você não pode esquecer de ativar a notificação, de compartilhar e de dar like nos vídeos, cara. Sabe por quê? Se não fizer, já sabe, né? Cega ele, vovó! Tchau!